se a sua cabeça está sempre a mil por hora, quando acaba o dia você acha que não deu tempo para fazer nada, que ainda faltou muita coisa. Então vamos ver um pouco sobre isso, tá bom? E como sempre, eu vou dar algumas paradas e vocês vão poder tirar suas dúvidas. Como eu falei, hoje o tempo, né, é um bem muito precioso. E eu vi um vídeo hoje, uma menina falando, que ela fala sobre posicionamento nas redes sociais, no Instagram. E ela falou algo bem interessante, que ela falou que mulher não deveria, mulher de valor, mulher que quer se desenvolver, mulher que quer criar uma família, não deve perder tempo ouvindo funk. E eu sei que ela não estava falando por conta do funk, mas é por conta do conteúdo. É muito importante você saber do que você está alimentando a sua vida, com o que você está usando o seu tempo. Uma jovem que passa todos os dias ouvindo essas músicas que desvalorizam a mulher, que colocam a mulher como objeto, abaixo do nada, como ela vai se valorizar? Como ela vai se amar? Qual a visão que ela vai ter sobre ela? Porque antes dos outros olharem para ela e terem um pré-julgamento, é importante ela se ver. Ela quer ser aquilo ali, só que muitas vezes os jovens não conseguem ter essa consciência. Vai ali no grupo, na manada, né? Tá todo mundo fazendo e eu vou fazer também. Mas isso é muito importante e isso traz também uma visão relacionada a esse tema, sobre gerenciamento do tempo. Porque muitas das vezes, em vez da pessoa estar ali estudando, ouvindo uma música mesmo, mas uma música que tem uma letra boa, algo interessante, algo que vai elevar sua alma, que vai trazer bons sentimentos, está ouvindo coisas que realmente só te remetem a coisas tristes ou coisas que denigrem a imagem, como essas letras de funk. Deixa eu achar aqui. Isso. Agora eu quero perguntar para vocês se vocês têm essa noção de que o tempo hoje em dia passa mais rápido do que antigamente. Muito se diz sobre isso. As pessoas falam, estamos chegando ao final dos tempos, porque o tempo tem passado muito rápido. Mas você sabia que o tempo não está passando muito rápido? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Estudos já foram feitos e o tempo é o mesmo desde que começaram a marcar, né, o tempo. Isso é importante a gente entender porque às vezes a gente fala assim, não, tá tudo certo, eu não consigo resolver tudo porque hoje o tempo voa, tá todo mundo igual a mim, pensando a mesma coisa. Só que não, tá todo mundo repetindo o que escuta. Na verdade, o tempo é o mesmo, desde o começo da marcação do tempo, né, da hora, até os dias de hoje. E todo mundo tem 24 horas. Só que a grande diferença é que hoje nós colocamos muitas coisas para realizar dentro de um dia. Um dia não parece suficiente para realizar todas as tarefas, não porque ele está encurtado, mas é porque nós colocamos tarefas a mais. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Como você está dividindo o seu tempo? Se você olhar hoje para a sua vida, quanto tempo você tem investido na sua profissão? Quanto tempo você tem investido nos seus estudos? Quanto tempo você tem investido nos seus relacionamentos de amigos, familiares? E quando você pensar em quanto tempo, eu quero que você também pense qual é a qualidade desse tempo. Porque não adianta você falar assim, não, todo dia eu estou com meus filhos em casa. Só que você não conversa com seus filhos. Você não escuta, você não entende as emoções dele, você está o tempo todo brigando, de repente cobrando, ou alheia. Você no teu celular, ele no celular dele. Então é quanto tempo você tem se dedicado a áreas importantes da sua vida. Se você falar, não, religião é algo importante para mim, a minha espiritualidade. Então eu te pergunto também, quanto tempo você tem dedicado a isso? E quando você dedica esse tempo, é um tempo de qualidade? Porque muitas pessoas estão dentro do templo, dentro da igreja, e jogando um jogo.
e totalmente fora daquele universo que ela deveria estar, que é o mundo espiritual. Ela está ali, mas ela está mexendo no WhatsApp, ela está conversando com alguém no Instagram. E isso aí, tô tirando um tempo para minha espiritualidade. Sim, está. Mas é um tempo de qualidade? Não. Então quero que você olhe mais uma vez, né, para a sua vida. O que é importante para você? Sua carreira, sua família, seus amigos, sua religião. E pense, você está tendo tempo para tudo isso? Quando você tem esse tempo, é um tempo de qualidade? Reflita sobre isso. Eu, quando, em dado momento da minha vida, eu decidi trabalhar menos, mais perto de casa, porque eu queria ter mais tempo com os meus filhos. E isso foi uma decisão que eu tomei. Porque eu queria ter a oportunidade de poder levar eles à escola algumas vezes, de poder almoçar juntos, de poder fazer alguma coisa. Final de semana eu parei de trabalhar. Eu só faço eventos, porque evento não é todo final de semana. Se começasse a ser todo final de semana, eu ia ter que colocar uma nova regra sobre isso. Porque senão eu trabalho de domingo a domingo e quando eu estou junto com os meus, com a minha família, eu estou exausta, eu estou estressada, eu nunca vou ter tempo de qualidade para eles. Tem alguma dúvida aí? Tem alguém com a gente aí? Tem sim, vamos lá, tem. Então, A Beth Mendes, de Bangu, ela fala assim: Paula, você sempre surpreendendo a todos nós com temas maravilhosos. Eu preciso muito mesmo determinar o meu tempo, porque para mim o dia tinha que ter 72 horas, pois faço vários tipos de artes e ao mesmo tempo tenho que cuidar da família. Me dá uma orientação? Sim, com certeza. Então, você tem que... nós mulheres temos muito disso, né? De não conseguir muitas vezes separar a mãe da profissional. E quando falam assim, porque reclamam, né? Que os homens são mais bem-sucedidos. Tá bom, mas nós podemos dar à luz, eles não vão poder. É natural que os homens possam se dedicar melhor ao trabalho, de forma mais integral. Porque a responsabilidade da maternidade recai sobre nós. Mas só que nós também não podemos querer abraçar o mundo e fazer tudo. Porque se hoje a mulher se sente sobrecarregada, é porque ela abriu essa porta. Ela precisou trabalhar e ela também precisa estar na casa dela e ter uma casa funcional. Só que o que acontece é que ela não delega. Então, mulheres, vocês precisam aprender a delegar. A nossa ouvinte aí que está com essa dúvida, a primeira coisa que eu tenho que falar para você, que é um dos temas aqui que a gente tem para abordar hoje, defina quais são suas prioridades. Pegue um papel e coloque o que é importante para você. Sem demagogia, sem pensar o que é bonito as pessoas verem. Não. Você vê, é importante para mim me cuidar. Eu preciso fazer meu cabelo e fazer minha unha toda semana, porque senão eu me sinto mal. Então eu tenho que ter um dia separado, um horário para eu poder fazer. Isso é algo importante para mim. Eu preciso lavar roupa e arrumar a casa, lavar roupa da semana. Você precisa listar essas tarefas e ver que horário você vai fazer isso. Por exemplo, eu lavo roupa uma vez na semana. É o mesmo dia que eu dou uma geral na casa. Eu não fico todo dia querendo que minha casa esteja um brinco, porque eu também trabalho fora. Para isso acontecer, eu precisava de um ajudante lá em casa que pudesse suprir essa demanda. Então, nós mulheres que não temos alguém, né, uma secretária do lar, alguém que nos ajude nessas questões, precisamos priorizar. Então, você falou que você faz artes. O que você faz? Você pode separar seu dia em 2 blocos. A parte da manhã, eu vou deixar meus filhos na escola, não sei qual é a sua rotina. Vou chegar e vou só trabalhar até a hora de buscar eles na escola. Mas se
Não, você tem que definir como se você tivesse saído de casa e entrado em uma empresa. Porque se você é a sua empresa, assim como eu sou a minha empresa, nós precisamos delimitar. Vamos supor, agora eu estou fazendo palestra, toda sexta-feira estou fazendo contação de história nas escolas, até dezembro. Então, toda sexta-feira eu vou ter esse compromisso junto com a OAB para poder estar levando a história do meu livro nas escolas. O que eu preciso fazer? O que eu fazia na sexta, eu vou ter que colocar em outro dia. Eu não posso deixar de fazer. E o que eu fazia sexta-feira? Era justamente me cuidar, fazer cabelo, fazer unha. Então eu fiz o que eu fiz hoje, que é quinta. Então é assim, é importante a gente saber quais são nossas prioridades e separar um tempo para todas elas, porque senão a gente começa a fazer tudo misturado. Você leva seu filho na escola e você volta, você começa a fazer um trabalho, daqui a pouco você está lavando roupa, aí ao mesmo tempo que você está lavando roupa, você bota a comida no fogo, aí você queima a comida e logo em seguida tem um cliente para atender. Então precisamos separar a mãe, a dona de casa e a profissional. Há tempo para tudo? Não, não tem tempo para tudo. Ninguém consegue fazer tudo. Ou você pode fazer assim, um dia todo você se dedica às suas artes. Um dia, 2 dias, o outro dia à sua casa. E horários. Vamos supor, você pode passar o dia inteiro sendo a dona de casa, a profissional, né, dividindo seu período, e à noite você se dedicar totalmente à sua família. Ter um dia ali da semana que você vai trabalhar a sua parte espiritual, mas não fazer as coisas de qualquer jeito. É preciso mesmo se dedicar e gerenciar, porque se você não gerencia o tempo, isso causa ansiedade. E muitas das vezes a pessoa está achando que está com transtorno de ansiedade, mas o que ela está é sobrecarregada. Pode mandar outra pergunta. O Luiz Carlos, ele fala assim: aqui de Bangu, direto do bar do Cacá, depois de um futebol, todos aqui ouvindo pela primeira vez o seu programa e achando muito interessante. Você poderia mandar um recado para as nossas esposas, que a gente precisa desse tempo pra gente? É para ser sincera? Eu alô pro pessoal do bar do Cacá e as esposas. O que eu vou falar para as esposas é: amem-se e busquem um momento de vocês. Todo mundo precisa ter o seu momento. E as mulheres precisam ter um momento também de conversar com as amigas. Mas é importante que ela confie no marido que ela tem, que esse marido passe a confiança para ela e que ela também passe confiança para o seu marido. Que eles podem curtir juntos, acompanhados, sem problema, tá bom? Ele ainda botou aqui assim: OBS. Aqui é aberto para elas também. Só que elas acham que é programa de homem. E não querem vir e não querem que deixar a gente vir também. Então, vocês podem anotar aí meu número de telefone. É 9, aqui vocês estão em Bangu, Rio de Janeiro. Então é 98190-2103. É só você encaminhar suas esposas para fazer uma terapia em grupo de esposas. Mas a gente faz terapia de casal para vocês se entenderem melhor, tá bom? Para um entender a expectativa do outro e alinharem aí ter um casamento mais feliz. Bruna de Castro, de Lavrinhas, São Paulo. Paula, gosto muito das suas dicas que entram profundamente no meu coração e na minha mente. Você, com algumas palavras, alivia as minhas aflições. Beijos pra você, sou super sua fã. Um beijo, querida. Me segue lá no Instagram para continuar vendo as coisas durante a semana. @PaulaGarciaTerapeuta. Tá bom? Suelen Policarpo, de Ouro Preto, Minas Gerais. Paula, sou tua fã. Estou amando o seu programa. Estou esperando só dar uma brechinha financeira, porque eu vou precisar dos seus serviços. E terei o maior prazer em ser sua paciente. Tá bom, que bom, né? Estou aguardando aí. Vou orar para você melhorar. Deixa eu continuar aqui, depois me manda mais perguntas. Então vamos lá, o que é gerenciamento do tempo? Gestão do tempo significa planejar e controlar quanto tempo gastar em atividades específicas. Você sabia que você tem que gerenciar até o seu tempo de lazer? Sim. Você pode amar rede social e tá tudo bem. Só que quanto tempo você está ficando na rede social?
Você precisa controlar. Porque se você ficar meia hora, aí você faz alguma coisinha, você fica mais 40 minutos, você faz mais alguma coisinha na sua casa ou no seu trabalho e fica mais 1 hora, e chega em casa e fica 3 horas. O que acontece é que aí realmente você não vai ter tempo para tudo. Então é gerenciamento. Até das atividades que nós gostamos, do nosso lazer, é gerenciamento. Imagina, todo dia eu vou para a praia curtir. E aí o mundo vai acabar na minha casa, né? Porque tudo vai virar de cabeça para baixo. Então tudo é gerenciamento, tá bom? Porque você consegue fazer mais e você consegue dividir seu tempo entre coisas que você precisa fazer para o seu benefício financeiro, para a sua diversão e também para descanso. Muitas pessoas ficam exaustas porque elas trabalham muito, elas fazem muito, só que elas dormem pouco. Precisamos dormir. O tempo médio, né, de sono saudável são 8 horas. É a recomendação, 8 horas. Mas tem pessoas que precisam um pouco mais, o outro um pouco menos. Mas os sintomas vão aparecer. Se você estiver esgotada ou esgotado, vai aparecer. Os sintomas vão aparecer. Como procrastinação, aquela sensação, deixa depois eu faço, depois eu resolvo. Distrações, toda hora você está distraído com alguma coisa. Você pega alguma coisa para fazer, daqui a pouco você não sabe mais o que está fazendo, aí você já vai fazer outra coisa. Eu esqueci. E aquele sentimento de angústia, que a pessoa fica assim, eu acho que eu esqueci de fazer alguma coisa importante. Eu acho que eu não... Aí a pessoa fica, o que será que eu esqueci? É por conta desse aceleramento da sua mente. A sua mente não consegue dar conta de tudo. Então, muitas das vezes é importante você aprender a dizer não. Você pode falar não para as demandas que aparecerem para você. Porque as pessoas toda hora vão te pedir alguma coisa. Ô mãe, me leva na praça. Aí o esposo, amor, faz não sei o quê. Aí a amiga liga com problema lá da casa dela. Aí liga alguém da igreja. Aí liga alguém do trabalho. A pessoa chega uma hora que ela não aguenta. É preciso falar não. Não, agora eu não tenho como te ajudar, depois eu faço e tá tudo bem. Porque se você fala assim para tudo, você tá dizendo não para você. Chega uma hora que a nossa máquina vai entrar em falência. Tem uma hora que nós não vamos aguentar. Aí você vai ter um problema muito maior. E a falta, né, de planejamento como eu falei, é o pior problema. A gente tem que pensar no nosso dia, um dia normal. O que eu faço num dia normal? Eu vou para a escola, eu faço as lições, eu vou para a faculdade, eu passo a manhã toda, eu vou para o meu trabalho, eu passo o dia todo, eu chego em casa, eu tomo banho, eu janto. Qual é o seu dia normal? Você começa a ver o que você faz. Qual é o momento que você para entrar nas redes sociais? Qual é o tempo que você faz jogando um joguinho ali no celular? Às vezes a pessoa está toda enrolada e ela fica no celular jogando 3 horas. Muitas pessoas falam que estão com insônia, não estão conseguindo dormir. E o que ela faz? Ela acorda às 3 horas da manhã e ela vai incentivar o cérebro dela a trabalhar. Ela vai ligar a televisão, ela vai ligar o celular, ela começa a jogar. Então o funcionamento do teu cérebro fala assim, opa, acordou, está na hora de despertar. Você acha que o sono vem? Não, não vem. Você precisa habituar o seu corpo a descansar. Eu já tive vários hábitos inadequados na hora de dormir. Por exemplo, eu tinha que dormir com uma garrafa de água do lado. Então, eu bebia água, dormia, daqui a pouco eu queria ir no banheiro. Aí eu ia no banheiro, aí eu bebia mais um pouquinho de água, dormia, acordava para ir no banheiro. Imagina a noite toda. E pior que eu fiz isso com os meus filhos. Então, todo mundo criou um hábito. Quando eu entendi que isso era um hábito, eu tirei a água de todo mundo. Vamos mudar o hábito. E no começo, lá em casa 2 andares, o pessoal descia para ir beber água lá embaixo, ir no banheiro, mas depois acabou. Então era um hábito. Hoje eu durmo a noite toda, mas teve época que eu dormia só com Walkman. Quem é da antiga sabe o que é o Walkman, né? O pessoal novinho não sabe o que é o Walkman, não. Mas eu precisava ficar ouvindo música. E eu ouvia qual era o programa da 98 que tinha?
Good Times. Good Times, eu dormi ao som de Good Times, eu novinha dormia ao som de Good Times, né? Como diz, eu tenho uma alma velha, né? E imagina eu com 20 anos ouvindo Good Times. Mas aquelas músicas calmas, tranquilas, eu conseguia dormir com aquilo ali. Hoje eu não preciso de nenhum subterfúgio. Então não adianta a pessoa equilibrar o tempo dela durante o dia todo, chegar à noite ela não conseguir dormir, porque senão ela vai acordar cansada, ela não vai ter concentração, ela vai começar a deixar as coisas para depois, da mesma forma. Então é preciso se atentar ao tempo também do descanso. Tem dúvidas aí? Tem um comentário? Tem sim. Manda aí. Vamos lá. Só um minutinho. Porque tá chegando direto aqui, eu tô dando uma selecionada. Júlio Sintra, de Roma, Itália. Paula, você me parece ser uma linda mulher, bela, que encanta meus olhos. Com sua inteligência sensacional, você é uma verdadeira diva e musa brasileira. Seu sorriso me fascina. Você completa meu dia com todo respeito. Estou falando da profissional. Gostaria de saber como posso dividir o meu tempo. Eu sou um executivo, tenho 68 anos e também faço academia para manter a minha posição e gosto de sair com a família. Como eu posso administrar esse tempo? É bem interessante falar esse negócio da família, né? Porque assim, nós podemos fazer acordos com a nossa família. Ele é um executivo, ele é um homem que ele tem muita demanda, muita pressão em cima dele, mas a família é a base. O que eu sugiro para ele? Conversa com a sua família. Vê com eles o que eles acham. Como seria melhor se você tivesse todos os finais de semana livres para eles? Ah, mas aí o trabalho, se acontecer alguma coisa, é preciso delegar. É preciso treinar alguém e você também pode treinar a sua equipe, porque eu comecei a treinar as pessoas e a me treinar também. E falar, não, final de semana eu não trabalho, final de semana é da minha família. Você vê, sábado eu vou passar um dia no sítio, esse final de semana, com a minha família. Domingo nós temos um evento de família. Poxa, se eu me comprometo o meu final de semana, eu nunca vou estar, eles vão crescer, né? Daqui a pouco o marido tá chateado. Então, assim, é preciso ter prioridade. Eu sei que o trabalho também é uma prioridade, mas ele não pode tomar conta, assim, da sua vida. Então, eu sugiro que você faça exercício todo dia, de preferência antes do trabalho, porque a melhor hora de se exercitar é antes do trabalho, porque você vai se sentir revigorado. Eu não entendia isso, eu achava isso um absurdo. Eu falava assim, como eu já vou cansado do trabalho? Não, você se sente revigorado. Então, fazer exercício físico, trabalhar à noite, descansar, normal, fazer outras atividades que você quiser ali na tranquilidade. E você pode dedicar os seus finais de semana para a sua família. Falar assim, hoje eu sou de vocês, onde vocês querem ir? E combinar, né? Porque combinado não sai caro, né? Assim que fala. Lourdes Lima, de Madureira. Paula, para mim, você é a melhor locutora do Brasil. Meu Deus. Em atividade no momento. Eu não consigo ver alguém melhor do que você hoje. Não melhor do que você hoje na rádio. Seu carisma e seu profissionalismo são incríveis. Obrigada. Você é a melhor. Parabéns, sou sua fã. Gostaria que você me desse uma orientação, se fosse possível. Mesmo que eu deixe 10 horas da noite o celular de lado e vou deitar, eu fico me remoendo com coisas que eu tenho que fazer. Como eu consigo desligar o meu cérebro para isso? Então vamos lá, agora eu vou colocar aqui para vocês ferramentas de gerenciamento do tempo. Se você puder aí anotar, que eu vou te dar o que você vai fazer de forma prática. Porque o que está acontecendo? Se você não está conseguindo realizar o que você deveria ter realizado durante o dia, aí você fica com essa angústia e não consegue dormir à noite. E realmente perde a qualidade de sono. Então vamos anotar, dar um tempinho aí para o pessoal pegar lá papel e caneta.
para poder, ou anota aí no celular, se estiver perto de vocês. Eu tenho uma parte no meu celular que é gravado o meu próprio número, né? Aí coisa rápida eu anoto para mim mesmo e mando para mim. Fica rápido. Então vamos lá, lista de tarefas. Primeira recomendação, seja breve. Não adianta você fazer uma lista de tarefa e escrever uma carta para cada tarefa. Então assim, qual dia que você vai fazer supermercado? Porque tem coisas que são pequenas e drenam o nosso tempo, né? E a nossa qualidade também de saúde mental. Eu preciso ir ao mercado. Todo dia você vai ao mercado? Tem gente que tem o hábito de ir todo dia e tá tudo bem. Que horas você vai a esse mercado todo dia? Eu recomendo que você faça uma compra maior, que você determine um dia, de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, para que você não vá todo dia perder um pouco de tempo no mercado. Mas se você vai todo dia, você vai lá na tua lista e é o mercado. Aí você vai já anotar ali o que você precisa comprar. Porque é horrível você também ficar pensando que você esqueceu alguma coisa da tua lista. E ali você já vai anotando feijão, macarrão, açúcar, café, alguma coisa assim. Levar a criança na escola, passar no curso para pegar um certificado, ir na manicure, fazer o cabelo e jogar futebol com os amigos. Seja breve na sua lista. Então você vai fazer a lista de cada dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá bom? E você vai riscando as tarefas que você conseguiu. É importante você priorizar. Eu não posso colocar nessa minha lista hora de ir para o Instagram, aí você tira mais uma hora para ver as bobeiras no TikTok. Eu tô aqui no TikTok falando, né? Não, isso você vai deixar assim, lazer. Aí eu tenho ali 40 minutos, uma hora para poder fazer o que eu quiser no meu dia. Aí você usa como você quiser. É o teu horário de entretenimento. Agora, as responsabilidades do dia, passar na casa de fulano, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. O que é prioridade? Coloca as prioridades. Porque conforme você for fazendo, você vai riscando ali, você vai se sentir tão aliviado quando você conseguir todos os dias cumprir o que é principal na sua vida, que você já vai ganhar muita qualidade de vida. E depois as tarefas secundárias. Como, eu quero ligar para minha amiga para bater um papo. Eu vou ligar para ela amanhã, tal hora, porque eu já terminei de fazer isso aqui, eu posso ficar com ela falando o tempo que eu quiser. Isso é uma prioridade? Não é uma prioridade, mas é algo que você quer fazer. E você tem que determinar um tempo. Porque às vezes você liga para uma colega sua, amiga sua, um parente seu para conversar, e você faz almoço conversando com a pessoa, você está tomando banho conversando com a pessoa, você se arruma, você busca a criança na escola, você vai trabalhar, você trabalha, não pode falar que eu estou aqui trabalhando, mas estou te ouvindo. Só que você não está se dedicando àquela pessoa e nem se dedicando ao que você deve fazer. A verdade é essa. Então, se você vai ligar para alguém, determine o horário para isso. E se alguém te ligar no momento que você esteja fazendo outra coisa, você fala, agora eu não posso te atender. Tal hora eu falo contigo porque eu vou poder me dedicar melhor, prestar mais atenção no que você tem para me dizer. Porque se a gente não fizer isso, não dá. Tem dias que não tem como, né? Alguém faleceu e a pessoa está desesperada e quer conversar com você. Você vai mandar ela passar mais tarde? Não, né? Tem que ter um bom senso. Mas tem coisas que, porque meu filho, Paulo, aprontou de novo. Eu vou ouvir minha amiga, eu vou acolher ela. Mas eu falo assim, então tá bom, amiga, mais tarde eu falo contigo, porque agora eu tô trabalhando. Mas mais tarde eu falo contigo, quando eu acabar aqui. E isso a pessoa não vai ficar chateada com você. E você também não vai estar se desrespeitando. Porque eu dou atenção para uma pessoa, deixo de fazer muitas outras coisas, ou fico ali mergulhado nas redes sociais, deixo de fazer um monte de coisa. Quando chega na hora de dormir, tá a minha cabeça. Porque eu não paguei a conta, eu não comprei isso, eu não fui em tal lugar. Então priorize e vá arriscando o que você conseguiu fazer, tá bom? E usa papel, tira as listas, né, da cabeça, coloca no papel, planeja direitinho, vê se dá tempo. Porque às vezes também você vai fazer uma lista e não vai dar tempo e tá tudo bem. Você vai se reorganizar.
Tem mães que tem tanta demanda, eu vi o moço falando, você vê, olha a demanda dele. Academia, trabalho e família. Então, quer dizer, o dia todo, geralmente, a pessoa está ali no trabalho. Então, ela pode malhar, vai para o trabalho e depois está ali com a família. Tem mulheres que ela trabalha, né? Dizer por mim, a gente trabalha, leva o filho para o curso, leva o filho para a escola, busca da escola, e está ligando para o cliente e está fazendo isso. Eu sou escritora, né? Eu tenho meu livro infantil, então eu faço contação de história nas escolas. Eu sou terapeuta, então eu atendo minhas pacientes no consultório de forma online. Eu sou palestrante, é muita coisa para uma mulher só. Mas eu dou conta por quê? Porque eu me organizo. Não tem como você fazer tudo, não tem como você abraçar o mundo. Eu estou aqui, né, locutora da rádio, eu tenho meus trabalhos nas redes sociais, eu faço live sobre saúde mental, saúde emocional. Então, assim, é muita coisa? É muita coisa. Mas se você se organizar, você consegue fazer. E eu ainda sou estudante, né, que eu sou uma eterna estudante e estou fazendo uma segunda pós-graduação e tudo demanda tempo e dedicação. Dá tempo para fazer. Uma outra dica é bloqueio de tempo. Às vezes o pessoal fala assim, não tem como, no meu tempo não dá. Você precisa dividir o seu tempo em partes, lembra? Usando aí a questão da prioridade. Pegue o que é prioritário para você e depois você vai colocando as coisas secundárias. E pausas na sua programação. Você não é uma máquina. Não adianta você ficar ali até trabalhando consecutivamente o tempo todo, exausto, trabalhando, está quase dormindo e está trabalhando e está pensando em um monte de coisa que tem que resolver em casa. Primeiro tem uma técnica Mindfulness que é muito legal, que se chama atenção plena, né, em português, onde eu também ensino, trabalho isso dentro da minha terapia, para que você aprenda a estar no seu estado presente, e não com a sua mente lá não sei aonde. E você pode treinar isso até comendo, porque às vezes a gente está comendo, mas só que nós estamos pensando em um monte de coisa. Quando acaba, você nem vê que acabou a comida, acabou a comida, mas você nem percebeu. E às vezes você pode estar comendo algo que não é saudável, você está comendo às vezes demais, fora de hora, e você nem está percebendo que quando você olha, o prato já acabou, aquilo ali já foi, você está comendo por ansiedade. Então que você pare e aprecie o que você está comendo, que você consiga apreciar um tempo para você. Eu falo assim que a minha terapia, né, quando eu faço meu cabelo, é um momento terapêutico meu, é a minha terapia. Eu faço meu cabelo, aí eu cuido da pele, cuido da unha, é um momento meu. Precisamos de poder processar tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivemos durante o dia, fazer as conexões neurais, isso é saúde, para que no outro dia você esteja bem. Então, quem não dorme não consegue fazer esse processamento. Vai ter uma falha, porque não consegue chegar no sono mais profundo, que é onde o cérebro está trabalhando para poder ver o que é para levar para memórias de longo prazo, o que é memória de curto prazo, o que ele precisa descartar, que só está preenchendo espaço, tá bom? Então, vê a parte de saúde física e também da parte emocional. Precisando de mim, é só me procurar. Manda outra. Vamos lá. Peraí, que subiu aqui. Dudu Sampaio, de Ubatuba, São Paulo. Primeira de muitas vezes por aqui, pois estou encantado com maravilhosa qualidade e conteúdo desse programa. Esse programa, Paula, Terapia em Foco, superou todas as minhas expectativas. Ótimo, sensacional. Estou aqui anotando todos os pontos e tópicos que você está ensinando. Isso aí, muito bom. Então vamos falar sobre outra coisa, evitando armadilhas do tempo. Então continua anotando aí, desativar notificações
durante alguma tarefa que você esteja fazendo usando o celular. Por exemplo, eu trabalho e estudo usando o celular. Às vezes eu estou fazendo uma arte para poder fazer a divulgação do meu trabalho. Muitas das vezes estou assistindo aula. Outras vezes eu não vou nem dizer atendendo, né, paciente, porque aí com certeza eu coloco no modo não perturbe. Só que mesmo fora disso, a gente precisa desativar as notificações. Por quê? Se você está ali estudando, se você está fazendo algo relacionado ao seu trabalho, fazendo ali conexões com pessoas, e ao mesmo tempo está chegando notificações, você vai ficar se distraindo e indo ver o que está acontecendo no mundo lá fora do que você está inserido, fazendo que o seu tempo seja desperdiçado. Chega lá no final, você fala assim, não deu tempo para fazer tudo. No Instagram tem uma contagem de tempo. Quanto tempo as pessoas ficam no Instagram. É bem interessante. E você tem como colocar até o cronômetro. Então, vamos supor, eu quero passar meia hora por dia. Você coloca ali meia hora por dia que você pode. Que você quer usar o Instagram para você não ficar tanto tempo. Mas a média hoje do brasileiro são 6 horas nas redes sociais. Sabe o que é? São 6 horas por dia nas redes sociais? Quantos anos da vida dessas pessoas, ou de mim mesma, se eu não vigiar, porque tem que vigiar, né? Todo mundo quer saber a novidade, todo mundo quer ver uma coisa legal. Você gosta de receita? Uma receita atrás da outra, uma receita atrás da outra. Então precisamos buscar sempre o equilíbrio. Porque senão, imagina, 6 horas por dia. É como se 1/4 de cada dia você estivesse jogando fora. Você poderia estar produzindo, você poderia estar com seus filhos, com seus amigos, com a sua família. Então, assim, precisamos colocar tempo para esse tipo de lazer que nos roubam tanta atenção, tá bom? Dicas rápidas aqui, para vocês fazerem. Antes disso, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Temos sim. Lourdes Lima, de Madureira, Rio de Janeiro. Paula, eu não consigo tempo para ver meus familiares. Eu trabalho como doméstica moradora. Então, minha folga é apenas uma vez na semana. Sendo que meu pai mora num bairro, minha mãe mora no outro, e meus outros familiares em outro. Como eu posso me dividir em um dia para tantos lugares? Então, você já pensou de uma outra perspectiva para a sua vida? Eu não sei qual é a sua idade, não colocou a idade dela aí não, né? Você tem que pensar se é esse trabalho que você quer. Se você não quer, se você quer também ter tempo para sua família, o que você precisa fazer para conseguir o trabalho que você quer? Eu sei que não é do dia para a noite. Você amanhã vai conseguir fazer tudo. Mas existe um caminho. E você seguindo esse caminho, você conquista seu objetivo. O lugar que você está trabalhando não é um lugar que você precisa acabar seus dias aí. Então você tem que ter uma perspectiva de futuro. Pensar o que você quer. Você quer só trabalhar, mas você trabalhar para quê? Para não curtir, para não aproveitar? Para que você trabalha? Pensa isso, pergunta para você mesmo. Eu já estava me lembrando aqui, né, do meu diário, falando para o rapaz, eu tenho um diário do autoconhecimento. Que essas perguntas vão estar nesse material terapêutico que eu preparei, é uma ferramenta. E você encontra lá no Instagram. Na bio do meu Instagram tem lá, Diário do Autoconhecimento. E um dos links. É R$17, um valor super acessível, e você vai começar a se perguntar muitas coisas. E também começar a trilhar um futuro, né, com o que você realmente deseja, e não com o que deu para fazer. Porque muitas das vezes a gente faz na nossa vida o que deu para fazer. Mas eu quero saber de você, qual é o seu sonho? Qual é a sua vontade? Qual é o seu propósito? É trabalhar nessa casa, trabalhar e nunca ter um tempo de lazer de qualidade para você?
tá bom? Então é isso. Tem outra aí? Temos. Eliane Paiva, do Recreio dos Bandeirantes. Sou fã já de carteirinha do seu programa. De tudo no programa. Inclusive, gosto da sua simpatia e simplicidade. Gosto de ver... gosto de se ver... Gostoso de se ver, desculpa. Gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Pode. É muito difícil conduzir esse seu programa? E como você se sente ajudando ao próximo e quais seus planos para o futuro na rádio? Eu falei o nome dela, né? Eliane Paiva, do Recreio dos Bandeirantes. Então, Eliane, você mora bem perto de mim, né? Eu sou de Campo Grande, somos ali quase vizinhos. Trabalhei muito tempo aí no Recreio. Pra mim é tranquilo, porque aqui eu falo algo que é o meu dia a dia, né? De estudo. Geralmente eu tô estudando alguma coisa e falo assim, eu vou levar isso pro meu programa, eu vou levar isso pra live que eu vou fazer, pra algum vídeo. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. E eu me sinto muito bem ajudando as pessoas, acho que é só um transbordo, né, do que Deus já fez na minha vida. Aonde eu for e eu puder somar na vida das pessoas, isso me faz muito feliz. Então, desde quando eu vou contar a história do meu livro numa escola, ensinar as crianças a não maltratar os animais, isso enche meu coração de alegria. Quando eu estou fazendo uma live, eu sei que se tiver uma pessoa assistindo aquela live e levar aquela mensagem para o coração dela, também. E aqui também na rádio é a mesma coisa. Se a mensagem que eu trouxe hoje servir para algum ouvinte repensar sobre a vida dele, se ele está gastando tempo à toa na vida dele, algo que é tão precioso, ou se ele está investindo o tempo dele em coisas boas. E quanto ao meu futuro aqui na rádio, né? Espero que seja... A Deus pertence. Que seja um bom futuro, né? Que eu tenha outras oportunidades. E eu tô esperando aí o pessoal entrar em contato comigo para poder fazer terapia. Eu tô esperando vocês... Participar mais, né? Diretamente com você. Entrar em contato no meu Instagram para tirar dúvidas, para poder conversar comigo, me seguir lá, tá bom? Para eu estar sempre aqui trazendo conteúdo para vocês, conteúdo trabalhado, estudado, de qualidade. Deixa eu dar as dicas rápidas, depois a gente já começa para ir para a finalização, tá bom? Deixa só um recadinho aqui de um pastor, rapidinho. Pode. Pastor Marcelo Júnior, de Itararé, Teresina, Piauí. Ele bota assim: Paula, você nasceu para brilhar. Obrigada. Deus sabe de todos os propósitos na sua vida. Você tem um sorriso lindo e um coração puro. Você passa carisma e simpatia pela telinha da TV. Digo isso porque também te assisto na TV Faz. Deus manda te dizer que esse seu propósito, ele não é por um acaso, que está aí para você ajudar o próximo, tanto no seu lado profissional quanto no seu lado espiritual. Amém, obrigada. Recebo. Então vamos lá, dicas rápidas, hein? Defina as metas grandes. Você vai definir o que você quer de grande na sua vida para resolver. Depois você vai ver dentro dessas tarefas o que é mais fácil resolver e o que é mais difícil. O que você vai fazer? Você vai fazer o mais difícil primeiro. Deixa eu ver se consigo pensar num exemplo prático aqui. De uma coisa difícil de fazer, uma meta grande. Vou usar um exemplo de dona de casa. Amanhã eu vou fazer uma faxina. Aí pensa no que você não gosta de fazer quando você vai fazer faxina na tua casa. Ou até no teu trabalho, a querida ouvinte aí que trabalha como doméstica. O que você não gosta de fazer, faz primeiro. O que é mais difícil e o que você às vezes não gosta de fazer, mas tem que fazer, faz primeiro. Porque depois você vai se sentir mais motivada a fazer as coisas mais fáceis. Se você faz tudo que é fácil e você olha lá na frente, tem aquele negócio difícil, algo que você não gosta, provavelmente você vai deixar para amanhã.
E isso vai te gerar angústia, vai te gerar ansiedade e vai diminuir a sua qualidade de vida, tá bom? Então, eu não gosto de estudar tal matéria para os estudantes. Estuda ela primeiro. Porque depois as outras vão vir tranquilamente. Agora, se você estuda todas as legais, você vai estudar todas as que para você é legal, pensando, não acredito, ainda tem que estudar aquela matéria. Eu tô aqui, mas ainda tem. Então você vem trazendo um pensamento negativo ao longo do dia. Faça o que você não gosta e o que é mais difícil primeiro. Divide as tarefas grandes em pequenos passos. Porque às vezes também a gente pensa assim, eu não vou fazer porque não vai dar tempo. Divide. Você pode dividir em pequenos passos e cada passo é um progresso. Por exemplo, às vezes a pessoa quer, igual eu falei com a nossa amiga aqui, né? Ela trabalha no emprego que ela tem uma folga semanal e ela mora no trabalho. Eu acredito que a pessoa que trabalha dessa forma, ela não consegue ter uma qualidade de vida. Pelo menos, não uma qualidade de vida emocional. Ela pode até ganhar bem, ter as coisinhas dela. Mas imagine, eu conheço muitas pessoas com essa rotina. Ela só vai na casa dela uma vez por semana. Ela só tem uma vez na semana para ir no médico, para ir a banco, para poder resolver as coisas dela. Então, assim, é muito complicado. Aí, o que eu falei para ela? Você pode pensar em fazer uma transição de carreira. Só que você pensa que a transição de carreira é uma meta grande. Agora, o que ela precisa fazer para fazer essa transição de carreira são os pequenos passos. Então, às vezes, ela precisa terminar um estudo aqui para poder começar o outro ali. Mas falta muito, vai demorar 10 anos para me formar. Começa. Por quê? Ano que vem vai faltar só 9. No outro ano vai faltar só 8. Então são pequenos passos na direção do grande objetivo. Se você ficar pensando só na meta grande, no que é difícil, aí você não vai conseguir realizar nem 10 anos, nem 20, nem 30. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou começar o curso ano que vem. Ano que vem eu vou fazer isso aqui. Ano que vem eu começo a obra. Ano que vem eu vou ter mais qualidade para os meus filhos. Começa agora. Pega essa meta grande e começa devagar. Aí eu quero ter mais tempo de qualidade com meus filhos. Começa a olhar o que eles olham no telefone, no celular. Aí eu quero ter mais tempo de qualidade com meu marido ou com a minha esposa. Vai para o cinema, só vocês dois, sem criança. Volta a ser namorado. Então são tempos de qualidade. Não adianta você pegar, o casamento já está, né, cheio de problemas e você... eu quero resolver meu casamento. Calma, isso é a grande meta. Vai nos pequenos passos. Vai passo a passo, tarefa por tarefa. Isso não serve só para tempo, como vocês viram, né? É para todas as coisas da nossa vida. O importante é não parar. É você buscar estar sempre em movimento. E mais uma vez, saiba dizer não quando você não tem como cumprir aquela meta, aquela tarefa para outra pessoa, para realizar a expectativa de outra pessoa. Precisa se respeitar. Você controla o seu tempo. Você não pode controlar, às vezes, as pessoas, né? O professor, ou o seu esposo, ou o seu patrão. Você não consegue controlar as outras pessoas. Mas como você responde a cada um, e o que você vai planejar, o que você vai fazer, aí é você que controla. Se você não controla o seu tempo, tem algo errado que precisa ser alinhado, ajustado na sua vida. Manda aí mais perguntas, Flávia. Vamos lá. Peraí. Hilda Campos, da Flórida, Estados Unidos. Aqui sou eu, a Hilda, e quero parabenizar esse programa maravilhoso. Estou aqui seguindo algumas dicas tuas, já tem 2 semanas. Que bom. E tô me sentindo bem diferente.
Precisava desse tema, pois eu não tenho tempo nem para respirar. Tô me programando para te chamar no Zap, pois não quero só apenas dar oi. Eu quero concluir um trabalho. Que bom, é isso aí. Muito obrigada aí pelos elogios e continue aí seguindo, me chama lá no Instagram, dá um oi, fala, vem seguindo você lá da rádio, @PaulaGarciaTerapeuta. Vou agora passar para a parte das conclusões, tá bom? E depois, se tiver tempo, a gente lê mais alguma dúvida. Vamos lá. A gestão do tempo resulta em menos estresse e mais liberdade. Quando você aprender a gerenciar seu tempo, você vai ter menos estresse e mais liberdade. Use ferramentas simples como listas, planejadores. Hoje tem um monte de aplicativo de planejadores, bloco. Você pode usar aqueles... Qual é aqueles papelzinhos de colar? Post-it? Post-it. Tem um monte de opção. Tem gente que é mais visual, tem gente que prefere colocar assim na casa, o que eu preciso fazer? Bota ali um quadro. Eu preciso fazer isso, isso e isso. Eu preciso concluir tal e tal tarefa. Se organiza, porque dá tempo de tudo. Se você se organizou e não deu tempo, você está com tarefa demais. Não adianta, não somos computadores. Somos seres humanos, temos muita demanda hoje em dia. Tira o pé do acelerador. Eu tirei. Eu parei de trabalhar final de semana, eu parei de trabalhar longe de casa, porque eu só trabalhava, aqui quem conhece o Rio de Janeiro, eu só trabalhava Zona Sul. Ganhava muito mais, mas eu fui trabalhar mais perto da minha casa, que é na Zona Oeste, para que eu pudesse ter uma flexibilidade maior e um olhar mais de perto na criação dos meus filhos. Por quê? Eu ganhava muito, mas eu saía de casa e o filho estava dormindo. Eu voltava, ele chegava em casa e dormia, porque eu pegava na moça que tomava conta, chegava em casa e ele dormia. Então, assim, um dia eu olhei e falei assim, isso não tá legal. Eu preciso viver a minha maternidade. Depois que eles crescerem, eu vejo o que eu vou fazer. Mas assim, eu ganhei tanta qualidade de vida quando eu aprendi a dizer não, porque outras oportunidades vão chegar e vão se encaixar nessa tua nova forma de gerenciar o seu tempo, tá bom? E, mais uma vez reforçando, pequenas mudanças agora farão uma grande diferença depois. Dê o primeiro passo, não deixe o tempo passar. Olha quanto tempo, eu não tenho tempo para estudar, mas fica 2 horas de rede social. Vai estudar. A tia Paula, eu falo tia Paula porque eu sou muito conhecida como tia Paula por quando eu trabalho com os cães. E também porque eu já tô tia. Mas assim, a tia Paula dos cachorros, que todo mundo chamava isso, precisou fazer isso para me formar, para eu poder terminar minha faculdade, para eu poder fazer minha pós-graduação. Dividir o tempo para conseguir conciliar tudo e ter uma vida mais tranquila. Agora uma pergunta que eu vou deixar aí para vocês. O que você vai mudar na forma que você usa o seu tempo essa semana? Que você, pensa aí para você mesmo, eu vou deixar essa pergunta para vocês refletirem. Com tudo que vocês escutaram, o que você vai mudar? Não adianta você ouvir, não adianta você estudar e você não colocar em prática. É muito importante você colocar em prática. Então, faça as suas listas e coloque em prática o que você precisa fazer. Aquilo que você está deixando para depois e que não está deixando você dormir, tá bom? Então, você precisa, como sempre, investir em qualidade. E tempo é fundamental que ele tenha qualidade. Fui dar uma palestra, eu achei uma gravura muito importante, muito interessante e ao mesmo tempo uma bobeira no Google, e eu baixei e eu coloquei na minha palestra, foi até na palestra da Coca-Cola. Vocês já viram aqueles macaquinhos que um não ouve, o outro não escuta e o outro não vê? Aí eles colocaram os 3 macaquinhos, um não escuta, um não ouve, o outro não vê, e colocaram o quarto. Ele não escuta, ele não ouve e ele não vê. Sabe por quê? Ele está com o celular na mão.
E eu achei muito engraçado, porque é realmente assim, né? Às vezes a gente fica tão mergulhada ali no celular, nas redes sociais, que a gente não está escutando ninguém, a gente não está vendo ninguém, a gente também não fala com ninguém, a gente só fica ali. Então botaram o quarto macaco, é um macaquinho agora com o telefone na mão e uns olhos assim esbugalhados, alucinados, né, olhando a tela. Então que a gente não seja o quarto macaco, que a gente possa estar atento à nossa vida, à nossa família, à nossa profissão e principalmente ao nosso propósito. O que você quer para a sua vida? Mais uma para encerrar. Ele é especial aqui, né? É de uma menina de 10 anos. Patrícia Arruda Mota, de Sepitiba, Rio de Janeiro. Minha vizinha. Ela bota assim: Tia Paula, sou sua fã. Sua e do seu programa. Aqui em casa, todos ficam ligados às quintas-feiras, esperando você entrar no ar. Gostaria de te fazer um pedido, posso? Pode. Primeiro, são 2 pedidos. Primeiro, fala para minha mãe que eu preciso de tempo para brincar. Minha mãe me bota em tudo quanto é tipo de aula. Eu faço balé, faço karatê, estudo, faço natação e faço hipismo. Eu não posso brincar, porque quando eu vou brincar eu já estou cansada, eu quero dormir. E outra coisa, gostaria de ouvir na sua voz, parabéns para mim, estou completando hoje 10 anos. Ah, que linda. Todos aqui em casa vamos cantar juntinho com você, tá bom? Beijocas, tia. Tá bom, um beijo, meu amor, muita saúde, felicidade e paz para você. Deixa eu conversar um pouco agora aí com a sua mamãe. A gente quer que nossos filhos realmente, né, façam tudo, aprendam tudo. Mas o maior aprendizado da vida de uma pessoa realmente era aprender a ser criança. A ter esse tempo de brincar, de cair, de se ralar, de aprender regras, né, com os outros, normas, aquele convívio social da infância, de brincar com lúdicos, né, de histórias inexistentes. Daqui a pouco essa fase passa. Então acho que essa mãezinha pode priorizar, ver o que a filha dela realmente gosta de fazer e vamos fazer os nossos combinados, né? A gente também tem coisas que não pode falar, a criança fala, eu não gosto de ir para a escola e não vai. Mas às vezes tem algumas atividades que a criança não gosta, ela já foi, ela conheceu e não se identificou. Eu acho que dá para negociar. E negociar também o que é muito importante, que é brincar. A criança precisa brincar. Ela cresce, tanto o corpo, né, desenvolve habilidades. Dentro da neurociência da aprendizagem, a gente estuda isso, sobre a coordenação motora, a brincadeira, a correria, às vezes um pique-pega, um pique-esconde. Parece uma bobeira para quem é adulto, mas a criança ela está aprendendo coisas que ela vai levar para a vida adulta. Então, mãezinha, vamos considerar um pedido justo, tá? E eu acho que dá para negociar isso aí muito bem. Então, vamos cantar parabéns? Pra gente encerrar, vou encerrar o programa de hoje cantando parabéns, hein? Ai, meu Deus, eu não sei cantar não, hein? Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ê! Deus te abençoe com muita saúde, minha linda. Muita inteligência e paz. Amém. Um beijo, até a semana que vem. Tá bom? Fiquem com Deus. Quero tua presença na minha vida e toda a eternidade. Meu Deus, é o Deus impossível. Meu Deus. Vou descer correndo.